Olá, pessoal! Estou aqui com Israel Salazar para a gente continuar um bate-papo muito especial que nós estamos fazendo nos nossos programas Diante do Trono, nesse começo de ano de 2015. Desejamos a todos um ano muito abençoado e nós temos essa novidade para compartilhar com vocês, que é o CD Jesus. O primeiro CD de canções próprias de Israel Salazar, esse novo tempo na vida dele que vai abençoar muita gente. Papo bom a gente tem tido aqui, né, Israel? Papo bom, vai render. Conversar sobre Deus a gente rende, né? Não acaba nunca. Israel, a gente já falou um pouco da sua história, né? Quem quiser pode voltar e assistir no nosso canal do YouTube, os nossos outros programas. Mostramos fotos da sua infância, de você no CTM, do seu casamento. Compartilhamos algumas histórias das canções do CD Jesus. E hoje eu queria continuar falando sobre isso com você. Eu conheço as músicas, a gente se assentou para escolher o repertório, para trabalhar as canções. São músicas lindas. Tem algum momento nesse período de preparação, de produção, que você sente assim que... Sabe quando uma música emenda na outra e elas têm tudo a ver e não vai ter uma interrupção? Tem algum bloco assim nesse CD? Bom, esse CD ele tá todo amarradinho, né? A gente fez ele todo encaixadinho. Eu tive uma auxiliar muito boa aí, sabe? Ajudou legal. Tô brincando. Cada vez que a gente senta, viu, é um aprendizado. Preciso falar isso para você. Você me ensina sempre. E é uma honra. A partir da faixa 3 do projeto, a gente começa a falar sobre a grandeza de Deus. O CD todo vem apresentando a pessoa de Jesus. A faixa número 1 apresenta ele como nosso libertador, aquele que nos liberta. A faixa número 2 apresenta ele como aquele que abençoa, né? A canção fala sobre isso, aquele que derrama chuva de bênçãos sobre nós. A partir da canção 3, nós começamos a cantar sobre a grandeza de Jesus, né? Então a gente canta sobre a majestade dele, declara que ele é o rei, que a glória pertence a ele. A canção é Tu és o rei. Depois vem o quanto és grande, né? Uma canção que eu fiz no avião, numa das viagens que a gente estava com Diante do Trono. Eu olhei para fora e vi nuvens, 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 aquelas imagens que a gente não esquece tão cedo. Era um pôr do sol e aquele tapete de nuvens assim. Na hora veio o texto: o Senhor estende, usa os céus como estrado dos seus pés. Eu falei, uau, isso é forte, é muito forte. E quando a gente lê, a gente não tem a mesma dimensão do que quando a gente vê, né? E aí a canção fala sobre a grandeza de Deus, fala, olha, quando eu olho o horizonte eu vejo as tuas nuvens nos céus, brancas como a neve, sem ter fim. Mostram o quanto tu és tremendo, tu és incomparável, né? Então a canção fala sobre esse Deus que se revela pela criação, revela a sua grandeza, a sua majestade. E a terceira desse bloco, né, vem falando sobre a grandeza do amor dele. Esse amor que nos alcançou, esse amor que nos transforma, esse amor que nos acompanha, que nos abraça no momento da dor, que nos faz nos alegrar no momento de alegria. Fala sobre a grandeza desse amor, da profundidade, de como esse amor é especial. E a pessoa que se encontra com esse amor, ela não é mais o mesmo, né? Ou seja, você parte da grandeza do Deus Criador para a grandeza desse amor que nos alcança. Isso assim, eu já compus várias canções sobre isso, né? Se importa comigo, sim. Esse Deus tão grande, mas que se importa comigo, que quer me tocar, que quer me alcançar. Já pensou que o Deus criador de tudo que existe, ele colhe cada uma das nossas lágrimas? Uau. Uau. É muito amor, não é? Que lindo isso. Então você sai dessa grandeza da criação para a grandeza desse amor que nos alcança. Sim, e eu uso vários textos bíblicos, né, nas canções. Quando você compõe, uma coisa sobre composição que eu aprendi com você também. Quando você coloca melodias em textos bíblicos, você tem músicas eternas, né? Porque a palavra não passa. Então, tem vários textos bíblicos que a gente coloca, a tua voz é poderosa como o som de um trovão, e vários, as músicas estão permeadas de textos bíblicos, porque teologicamente a gente não consegue errar quando a gente canta a Bíblia. Então, as músicas estão recheadas de Bíblia e Mara, tá lindo. O resultado tá muito melhor daquilo que eu imaginei. Eu tô assim com muita expectativa. No final de março, né, sai o CD Jesus e o lançamento vai acontecer no nosso congresso Adoração e Intercessão na Páscoa. Esperamos por vocês aqui em Belo Horizonte. Vamos lá no estúdio do Diante do Trono, ouvir as canções desse bloco. Quais são as músicas? Tu és o rei, o quanto és grande e quão grande é o teu amor. Israel,
Nós acabamos de ver essas canções ali no estúdio Diante do Trono e eu quero aproveitar aqui para divulgar que o nosso estúdio está aberto para quem estiver nos assistindo e tem esse sonho. Eu quero gravar o meu próprio CD, o Ministério de Louvor da minha igreja. Quem sabe tem gente nos assistindo que admira o Diante do Trono, que gostaria da ajuda dos nossos arranjadores, do Vini Bruno, Jarley Brandão, o Thiago Gaúcho na bateria, o próprio Israel. Quem sabe você pensa, eu queria tanto a ajuda desse pessoal para fazer o meu CD, o projeto da minha igreja. Você pode. E a gente está disponível, né, Israel? Temos o site. Exatamente, temos o site. O nosso estúdio, ele é equipado com o melhor do equipamento que a gente consegue, o melhor equipamento que existe no mercado hoje. Nós trabalhamos com Pro Tools, né, que é um programa de última geração. Todo o equipamento que temos no estúdio é de ponta, de última qualidade, sem falar do material humano, né? Então, você, poxa, poder contar com o Vini, com o Jarley, que são pessoas fantásticas, têm uma cabeça aberta, é fantástico. Se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade, não. E às vezes as pessoas pensam que é muito caro, mas nós fizemos toda uma pesquisa de mercado e nós não estamos cobrando os preços mais altos, nós temos pacotes diferenciados de valor e com excelência sempre, além de você estar junto com pessoas realmente consagradas ao Senhor e que fazem para a expansão do reino de Deus. Então faça contato com a gente, com o Estúdio DT para a produção do seu CD, CD da sua igreja, do seu ministério de louvor. Israel, e conta pra gente, você já está assim pensando algo para a capa, para a arte do CD, com esse nome que é um nome sublime, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. O CD vai chamar Jesus. Tem alguma coisa aí brotando no seu coração sobre a arte também? Então, essa é uma questão que eu não entrei ainda, você acredita, para pensar. Mas a gente está contando com a equipe da Quartel Design, né? Que tem um trabalho também fantástico e eles vão ajudar a gente a desenvolver essa capa, contracapa e toda a arte gráfica. Você sabe que eu quero dar opinião, né? É claro, né? Contarei com a opinião de Voz Me Ser e da autarquia maior, que é a Dona Priscila. Com certeza. Gente, eu gosto da pitaco, viu? Então, pessoal que vou trabalhar os CDs lá no Estúdio DT, pode contar comigo também, que eu vou querer dar minha opinião aí nas suas canções, nos seus arranjos. E na Quartel também, eu vivo dando pitaco. E é tudo de muito bom gosto. A vantagem é que é tudo de muito bom gosto, viu, gente? Que legal. Então, no fim de março, a gente vai ver a arte pronta, as canções todas trabalhadas. Israel, depois desse bloco que a gente já ouviu, o que é que vem no repertório? Bom, daí nós vemos e apresentamos a pessoa de Jesus, que é Jesus. Cantamos sobre o poder do seu nome, aquilo que ele fez com seu Ele sangue. fez os mosquitinhos também, né? Que estão aqui atrapalhando a gente. Mas não tem problema. Mas eu acho que isso foi depois da queda que eles ficaram chatos desse jeito. Acho barata, essas coisas. Essas coisas eu acho que o cara fez foi depois. Mas então, você canta sobre a grandeza do Senhor, apresenta quem é Jesus. Isso. E depois vem uma canção que é uma oração, que é Move o Sobrenatural, né? Essa canção, ela é muito especial porque eu compus num momento de muita dificuldade. Estava passando por um problema financeiro. Seminarista quase não passa por isso. Seminarista vende o almoço para comprar a janta e a janta é miojo. Então, imagina. Passando por um vale desses assim. Então tem vários anos que você compôs essa música. Sim. O CD tem músicas antigas e novas. Eu gosto muito disso. Você que está nos assistindo, o Senhor tem te dado canções, guarde essas canções. No tempo dele você vai poder apresentá-la ao corpo de Cristo. Sim, e essa canção ela tinha uma roupagem um pouco diferente. Eu peguei essa canção, a gente trabalhou junto com ela, né? Mudamos algumas coisas na melodia, algumas coisas na letra, mas a essência da canção é a mesma, é de um Deus que move o sobrenatural em favor dos seus filhos, daqueles que o amam e o buscam. É um Deus que surpreende na forma como trabalha. Então a canção fala exatamente sobre isso e é baseado num texto onde Pedro anda sobre as águas. Né? As lutas vêm fortes como as ondas do mar. A palavra diz que Pedro olhou as ondas e teve medo. Então a canção fala sobre isso. Olha, não me deixe olhar para o forte vento e esquecer quem o Senhor é. Não me deixe afundar nos meus medos, olhar para as ondas e ter medo. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e esquecemos de olhar para quem realmente pode nos livrar das dificuldades. Muitas vezes colocamos o nosso foco no lugar errado. Nosso foco não tem que estar nas dificuldades. Também não devemos esquecê-las, mas o nosso foco deve estar em Jesus, aquele que estende a mão e nos tira daquilo que estamos afundando, dos nossos medos, das nossas dificuldades, dos problemas que enfrentamos, aquele que nos livra. Ele é o nosso Salvador. Então a canção apresenta Jesus como esse Salvador.
Vamos voltar lá para o estúdio e ouvir? A música Move Sobrenatural. Glória a Deus. Israel, você sabe, né? Você caminha comigo, eu, a minha família, nesse novo ano de 2015, estamos vivendo também um passo de fé sobre as águas. E o Senhor também me deu uma canção numa madrugada, eu até postei, falando sobre esse momento em que Pedro foi ousado para sair do barco e andar sobre as águas, olhando para Jesus. E é claro, né? Quando ele olhou as ondas, o vento, ele afundou, mas o Senhor o levantou. É o sobrenatural andar sobre as águas. E eu quero encorajar todos que estão nos assistindo. Ano novo é realmente um tempo bom, um momento bom de você dar novos passos, de você acreditar, de você confiar em Deus para coisas que você espera há tanto tempo. E quando você vê Jesus te chamando, vá em direção a Ele, ainda que isso signifique ter que viver o sobrenatural, sair da mediocridade e dar passos de fé, passos ousados. Então eu gosto muito da sua música, viu? Move Sobrenatural é uma das minhas preferidas desse CD, desse repertório. Estou ansiosa para chegar ao nosso congresso e vai ser o lançamento do CD Jesus de Israel Salazar. Tem gente perguntando se você saiu do Diante do Trono. Israel, responde essa pergunta. Não saí, tá? Estão tentando me tirar aí, mas não saí ainda não, gente. A gente tem um acordo aqui, tá? Fica tranquilo, tá em casa. Pode contar o acordo. O acordo é o seguinte, vai de elástico, entendeu? Só que o acordo é bilateral. Então ela vai, mas ela volta, tá? Eu vou, mas eu volto. Vai de elástico, entendeu? Isso mesmo, né? A gente tem a agenda do ano preenchida com o Diante do Trono em algumas datas específicas. E nas outras datas, o Israel está livre para ir na sua igreja, para participar de um congresso na sua igreja, na sua cidade, Marcha para Jesus. Eu recomendo, viu, gente? Aprovadíssimo! Tem, assim, caminhado e provado a fidelidade, a lealdade, o compromisso com Deus, além de um talento enorme. E agora vocês vão conhecer as suas canções que realmente vão fazer diferença nas nossas vidas, no culto, no corpo de Cristo. Eu tenho certeza, Israel, que você vai ser poderosamente usado por Deus, né? Israel, depois da Move Sobrenatural, o que vem nas ministrações do CD? Bom, aí vem as canções que algumas que nós já falamos. Nós entramos numa busca pelo Espírito de Deus, né? Então, eu achei linda aquela que você faz o dueto com alguém. Tem uma que é muito bonita. A Comigo! música fantástica, né? A gente está usando ali um violão. Eu tive essa ideia. A gente está usando um violão com uma outra afinação. E tem uma orquestração toda, né? Cordas, né? Caprichou, gente, na música Vai Cantar Comigo. Gostei. Isso. Porque a gente tem bons produtores, né? Bons contatos. Então, se você tá aí querendo produzir o seu CD, viu, gente? É aqui com a gente, Estudo DT. Então, a gente tem as cordas foram gravadas na Rússia. Olha isso, gente! Então... Cordas da Rússia. Então, tá muito bonito, realmente tá fantástico. É um dueto. Depois tem Espírito Santo, que é uma canção também muito forte, fala sobre essa busca, anda comigo, caminha comigo e guia os meus passos. Depois vem Eu Quero Teu Fogo. E aí eu pensei, como é que eu vou finalizar esse CD? Né? A pessoa conheceu Jesus, teve uma experiência com Jesus, o libertador, aquele que é grande, aquele que é a pessoa, o Filho de Deus, o nosso Salvador, que move o sobrenatural em nosso favor, teve uma experiência com o Espírito Santo. Como é que eu vou finalizar isso? É o mandamento. Né, e de por todo mundo pregar o evangelho. Poxa, você finalizou muito bem, igual Jesus, cara. Igual Jesus, as últimas palavras dele foram ide por todo mundo. Então a gente finaliza o projeto com uma canção que é Filhos da Luz. Filhos da Luz é uma canção que fala sobre a obra daquilo que Jesus realizou por nós e da fome que o mundo tem por conhecê-lo. Hoje a gente anda por vários lugares, né, Ana? Até por programas de televisão, e a gente conhece os bastidores e vê o quanto as pessoas têm fome e sede por Deus. O que está faltando é a gente brilhar. Que trevas tem. A gente precisa brilhar. Então a canção fala sobre a pessoa de Jesus, o que ele fez por nós, e fala sobre a realidade do mundo. O mundo vive com a dor, uma fome para matar e uma sede insaciável que não conseguem saciar. Né? Porque buscam em quem? Alegrias passageiras, no amor de uma noite, numa droga, numa bebida, em algo que passa. E nós temos a alegria real, que é Jesus. É aquele que não nos deixa em paz, aquele que nos dá paz. O mundo está em paz. A qualquer momento uma guerra pode acontecer. O cristão não. Jesus disse, olha, eu vos deixo a paz. Não como o mundo dá.
Então, Jesus é aquele que nos dá uma paz de verdade. Então, essa canção apresenta Jesus dessa maneira, aquele que nos salva e que nos chama para brilhar, para sermos filhos da luz. E termina com esse apelo, olha, deixa brilhar, deixa a tua luz brilhar, a luz de Deus em você brilhar, né? Então vamos lá no estúdio ouvir, como que chama? Filhos da Luz? Filhos da Luz, a última canção no repertório maravilhoso do CD de Israel Salazar. E a gente fica por aqui até o nosso próximo programa e abre o seu coração, porque mais uma águia está voando para levar as mensagens, levar as canções. Amém. Parabéns, viu, Israel? Deus te Amém. abençoe. É uma honra, um prazer.